Hoje vamos falar de números complexos. Para entender o conceito de números complexos, é necessário que você já tenha meio que um conhecimento sobre outros conjuntos numéricos, como o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos reais e também dos números irracionais. Mas em teoria, o que são números complexos? São basicamente números, equações, contas que têm valores que não são reais. Então é mais ou menos isso daqui. Se você já tem um certo conhecimento de raiz quadrada, você sabe, por exemplo, que a raiz de 64 é a mesma coisa que 8. Por quê? 8 ao quadrado é igual a 64. Mas o que aconteceria se nós tentássemos, calcular a raiz quadrada de um número negativo? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Vamos lá. A gente pode... 2 vezes 2, a gente sabe que é 4. Então não dá. Ou seja, isso aqui está descartado. E menos 2 vezes menos 2 também dá 4. E agora? O que nós fazemos? Não há nenhum outro número que podemos usar para poder resolver isso daqui. Isso significa que esse radicando não tem soluções reais. Então, raiz quadrada de menos 4 é um número complexo. É aí que entram os números complexos. Então, como nós iríamos fazer para calcular a raiz de menos 4? Podemos usar uma coisa conhecida como uma constante imaginária, o i. O que é i na matemática? O i é a constante imaginária de números que não são reais, que não existem fisicamente. E ela é a mesma coisa que raiz de menos 1. Praticamente isso. Então, vamos aqui reescrever raiz quadrada de menos 4. E a gente sabe que é a raiz de menos 1. Beleza. Raiz de menos 4 podemos escrever como raiz de 4 vezes menos 1. Agora que temos um termo em multiplicação, podemos separar em raiz de 4, multiplicando raiz de menos 1. Raiz de menos 1 a gente sabe que a nossa unidade imaginária que é i, e temos raiz de 4 multiplicando i, que é a mesma coisa que 2i. Então, raiz de menos 4 é a mesma coisa que duas constantes imaginárias. Por que imaginárias? Como eu expliquei, não tem soluções reais. Vamos tentar outro exemplo? Quanto é a raiz de menos 64? Vamos tentar. 8 vezes 8 dá 64 positivo. Então não é. Menos 8 vezes menos 8 é igual a 64 positivo. Também não tem soluções reais. Então, o que nós vamos fazer? Reescrever menos 64 como 64 vezes menos 1. Agora é só separar em dois blocos, desmembrando, que fica a raiz de 64 multiplicando raiz de menos 1. Raiz de menos 1 a gente sabe que é i. Raiz de 64 dá 8, vezes i. Então a raiz de menos 64 é a mesma coisa que 8i. Quer outro exemplo? Raiz quadrada de menos 16. Também o mesmo caso. Não tem soluções positivas e nem negativas, porque as duas vão dar o valor positivo do número. Então, fazemos o mesmo passo. Multiplicamos por menos 1 e separamos, que se fizermos isso, teremos 4i. Mas nem todos os radicandos negativos dão números imaginários. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é 2 negativo. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a 8. Por que será, né? Menos com menos vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Ou seja, vai dar a mesma coisa que menos 8. Então, a gente chega à conclusão que raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2.
Então, pelo menos encontramos um radicando negativo que tenha soluções reais, que não precise de constantes imaginárias. Vamos tentar outro exemplo? Raiz cúbica de, deixa eu pensar em algum número, de 27. Não, raiz cúbica de menos 27, aliás. A gente sabe que o cubo mais próximo do positivo é 3. Então, aqui a gente pode, vamos escrever menos 3 então, que é o que a gente mais consegue aproximar. E aqui vai dar mais e aqui menos. Então, dá menos 27. Então, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então, nem todos os radicandos negativos têm soluções imaginárias. Alguns têm soluções reais. Por exemplo, os cúbicos. É mais ou menos isso que são números complexos. Agora vamos falar de operação com i. I, a gente sabe que é a raiz de menos 1. Então, quanto é i ao quadrado? É a mesma coisa que raiz de menos 1 ao quadrado, que vai cortar, e é a mesma coisa que menos 1. I ao cubo é raiz quadrada de menos 1 vezes raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. É mais ou menos isso daqui. Ou seja, da raiz de menos 1 ao cubo. E já i elevado a 4 também vai dar menos 1. Agora, vamos falar de algumas curiosidades sobre os números complexos. Os números complexos foram também usados por Euler, que tem aquela famosa equação e elevado a π é igual a menos 1. E o que ele fez? Ele tentava encontrar uma forma de representar somas que se aproximassem de algum valor, mas que infinitamente. Então ele tentou fazer meio que uma aproximação conectando números imaginários com números reais. Então, aqui temos a gente pode dividir em dois gráficos como in e re, sendo in os números imaginários e re os números reais. E ele fazia uma conexão dessa forma aqui, que ele tentava descobrir uma forma de conectar dois tipos de conjuntos numéricos na matemática. E ele também aplicou isso na trigonometria, usando θ e outras somas. Então, é mais ou menos isso aqui que são números complexos. E o e elevado a i, π mais 1 igual a 0, é uma equação muito interessante, porque ela também possui i, que é a raiz de menos 1, e π, que é a circunferência pelo diâmetro. Por que será, né? Porque, ao observar um círculo que tem 1 de 1, ele percebe que esse loop que o 1 faz forma π. Ou seja, por isso que existe π na equação. E constantes imaginárias por ligar números reais com imaginários. Então, é mais ou menos isso. Então, a origem dos números complexos se deu quando tentaram calcular raiz quadrada de números negativos, que não têm soluções reais.